Todos os irmãos do Pai do Senhor. Amém. É um prazer estar com os irmãos nessa oportunidade. Eu queria agradecer a Jesus e dizer que sem Ele nada eu poderia fazer. Glória a Jesus. O poder é dele e a glória também pertence a Ele. Oh, glória! Doutor Lucas, capítulo 24. Doutor Lucas, capítulo 24. Aleluia, Jesus. E o versículo é o versículo 13. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo e amado Deus. Glória ao Senhor dos Exércitos. Glória somente a Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13 diz assim: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 70 estádios, cujo o nome era Emaús. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, Aleluia. Em 3 anos e meio, Jesus, ele pregou com autoridade e também com maestria. Em 3 anos e meio, ele ensinou ao povo, ensinou às almas perdidas qual era o propósito da sua missão. E injetou no coração dos homens o plano da salvação. Se os irmãos perceber comigo, do início das Escrituras, de Mateus, dos Evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, os irmãos vão perceber comigo que o objetivo de Jesus era simplesmente as pessoas. Não importava onde elas estejam. O que importava para Jesus é as pessoas e não o lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus passava por aldeias e cidades. Cidades na Bíblia quer dizer lugares altos, lugares grandes. Mas aldeia é lugares pequenos que ninguém dá valor. A Bíblia vai dizer que Jesus passava por lugares grandes, maiores, de popularidade grande e também por lugares menores. Porque o objetivo de Jesus sempre foi as pessoas. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele chama 12 apóstolos. Jesus, ele chama os 12 por missão. E a Bíblia diz que quando os 12 estão continuando na jornada com Jesus, Jesus faz uma pergunta aos 12. Quem de vós acha que eu sou? Ou que estão falando de mim por aí? A Bíblia diz que o mais atrevido, Pedro, começa a falar de Jesus. Uns dizem aí que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, e outros estão afirmando aí que o Senhor é algum dos profetas. Aleluia. Aí Jesus faz uma pergunta para ele: já que tu começou, e tu, o que tu acha que eu sou? Aí ele diz: tu és o Cristo. A Bíblia diz que quando ele diz tu és o Cristo, abriu-se a mente de Pedro, revelava uma revelação do céu. Quando a mente de Pedro é aberta, Jesus fala na mesma hora: eu louvo a Deus, irmão Jones, que não foi a sabedoria do céu que te ensinou isso, mas foi o Pai Celestial que te revelou essas coisas. Então, irmãos, eles entendiam quem era o Cristo. Agora a grande pergunta é: por que esses discípulos foram para Emaús? Qual foi o objetivo deles ir para Emaús? Eles sabendo que Jesus era o Cristo. Por que eles foram para Emaús? Pela seguinte forma: a Bíblia diz que na última ceia, Jesus chama os 12. E eu acredito, irmão, que todas as ceias de Jesus era ceia alegre, irmãos. Porque eles contavam obras feitas por Jesus. Aleluia. Eles contavam o que Jesus fazia um para os outros. Tu viste o coxo que começou a andar? Tu viste o paralítico quando ele chegou e perdoou os pecados? E o paralítico começou a andar. Então, a ceia era um momento de alegria entre eles, porque tinha um vinho e tinha um pão.
E o vinho para o judeu era a melhor coisa que existia, porque era alegria para os judeus. Então, Santa Ceia para eles era motivo de alegria. E a Bíblia diz que quando eles estavam ceando, Jesus não aguenta uma revelação que foi dada a ele naquela hora. E a Bíblia diz que Jesus ficou triste naquela Santa Ceia. E ele não aguenta a divindade dele que estava tão grande sobre ele, que ele olha para os discípulos e diz: um entre vós irá me trair. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, os 12 ficou assustado. Será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? E a Bíblia diz que triste de uma pessoa, irmãos, é quando ela está no culto e a sua mente está lá. A Bíblia diz que Judas estava no culto, os pés no culto, o corpo no culto, mas a sua mente estava lá fora. Digo por que eu disse isso? Porque a Bíblia diz que Jesus disse: aquele a quem eu molhar o pão e der, esse irá me trair. Se Judas tivesse com a mente no culto, ele não ia pegar o pão. Glória a Deus. A Bíblia diz que Judas foi o primeiro a pegar o pão e comeu o pão. Quando ele comeu o pão, Jesus também não aguenta a revelação dada por Deus e diz: o que tu quer fazer, faz logo. É tu que quer fazer. Alguns pegam essa revelação, meus presbíteros, meus diáconos, pega essa revelação e diz que Jesus estava combinando com ele aquilo. Mas Jesus disse: aquilo que tu quer fazer, faz depressa. Quer me trair? Vá depressa. Glória a Deus. Uma coisa que eu aprendo aqui nessa passagem, irmãos, é que Deus, ele não obriga ninguém a fazer nada, como muitos estão pregando por aí. Mas Deus diz: quer fazer, minha filha? Faça depressa. Quer ir? Vá depressa. É você que decide. Então, Judas estava com o corpo no culto, mas o coração dele estava lá na traição. O coração de Judas estava tramando para trair Jesus. E a Bíblia diz que essa revelação foi dada por Deus a Jesus. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de ceiar, a única vez que eu encontrei na Bíblia Jesus cantando louvor, eita glória a Deus, num culto de Santa Ceia, foi naquele último culto de Santa Ceia, revelando para nós que eles estavam tremendamente tristes, Jesus, porque eles cantavam para alegar o coração. Quer ver um exemplo puro? Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, canta um louvor, que eu confirmo a você na palavra de Deus, que essa tristeza não vai embora na hora. É porque o louvor traz uma alegria no nosso coração. É um louvor que afasta os maus de nós. Está escrito isso aonde na Bíblia? A Bíblia diz que quando Davi começou a louvar, o espírito se retirava de Saul. Quando o espírito da perturbação, quando o espírito da tormenta estiver nos arrodeando e nós ficamos tristes, quando a gente começa a louvar a Deus em casa, eles batem de retirada. Porque aqui na terra tem terça parte de demônio, tanto eles para fazer aquilo que nós desejamos de uma maneira errônea diante da presença de Deus. Então ele está aqui para nos desanimar também. Então, quando nós louvamos, a tristeza vai embora. Jesus começou a louvar no culto de Santa Ceia. E eu digo aqui para os irmãos que não aguentam também essa revelação da palavra. Se esse hino tivesse revelado para nós nas escrituras, eu acredito que esse hino era o que a gente mais louvava no culto de Santa Ceia. Mas não estava revelado para nós. A Bíblia diz que eles cantaram um hino, mas não revela o nome do hino. E a Bíblia diz que quando eles passam dali, a Bíblia diz que Jesus está atormentado. Ele vai para um lugar separado para louvar a Deus, para orar a Deus, pedir a Deus força. Ele entra no Getsemane, chama 3 amigos. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de amigo. Essa palavra aqui, a caminho de Emaús, ela está falando baseada nisso. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos fazer de fato amigos. Jesus disse: eu não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu lhes chamo-vos de amigo. Quando Judas chegou depois do Getsemane para trair Jesus,
Jesus olha para ele e diz: amigo, tu é traidor, mas tu não deixa de ser meu amigo, Judas. Judas, entende, Judas, tu és o meu amigo. Jesus estava dizendo para Judas, dependendo das circunstâncias, tu é meu amigo, Judas, entende? Tu é o meu amigo. Aleluia. Então ele chama 3 amigos para entrar com ele. Mas tem momentos na nossa vida que é Deus e nós e Deus. A Bíblia diz que quando os 3 amigos entram no Getsemane, eles aprenderam a orar com Jesus. Jesus ensinou a oração. Ele disse: os discípulos de João oram. Agora nos ensina, Senhor, a orar. Aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E se a gente orar a oração do Pai Nosso, ela acaba muito fácil. Porque quando ele chega no final, a gente vai orar mais o quê? Mas aqui dali é uma ilustração, oração modelo, para a gente orar a Deus, pedindo que venha o seu reino, para a gente fazer a vontade de Deus, para que assim Ele nos dê o pão e nos livre de todo o mal. Então, irmãos, aqui dali é uma oração modelo, mas ele não sabia orar. Ele entra na oração e ora. E quando eles terminam a oração, ele vai adormecer. E quando eles adormecem no Getsemane, Jesus entra na sua mais profundeza agonia. Jesus entra no mais profundo da sua agonia. Então, quando ele entra no mais profundo da sua agonia, a Bíblia diz que ele está tão atormentado que ele se levanta. E a Bíblia diz que quando ele se levanta, ele encontra os 3 dormindo. Ele diz: vocês não podem pelo menos 1 hora estar em vigilância comigo? Ele não aguenta a revelação de Deus. Jesus estava tremendamente sendo revelado pelo Espírito Santo. Ele não aguenta a revelação e diz: eu estou atormentado até a morte. Eu estou agoniado porque eu vou morrer. E vocês nem aí vigiam comigo. Eu vou dizer aqui para vocês, vou tornar a repetir. Tem momentos na nossa vida que a agonia vai bater. A tristeza de fato vai bater. E não vai ter um amigo para nos fortalecer. E não vai ter um amigo para nos encorajar. Então, tem momentos que é Deus e nós e Deus. Então, os discípulos sabiam que Jesus era uma divindade tremenda aqui nessa terra, com as suas duas naturezas. Os discípulos sabiam. A Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, os discípulos entram na sua maior agonia. E Jesus revelou para eles: vão ferir o pastor e as ovelhas vão ser desgarradas. Aleluia. Glória a Jesus. E eles não perceberam. E eles se desgarraram. Quando Jesus assumiu a cruz do Calvário, ele adormeceu na morte, entregando o sacrifício a Deus, dizendo: Pai, está feito o que o Senhor projetou desde o início das Escrituras. Até hoje eu cumpri todas elas. Vim debaixo da lei, cumpri a lei, então está feito. Então o sacrifício é feito. Eu já estou começando a sentir aqui a presença gloriosa do nosso Deus. Então quando Jesus assina ali, dizendo que está consumado, Jesus agora adormece na morte. Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então os discípulos, quando viram Jesus adormecendo na morte, um olhou para o outro e diz: eu vou pescar. E o outro olhou e disse: eu vou para Emaús. E o outro voltou a fazer outras coisas. A Bíblia diz que as ovelhas seriam desgarradas. Eles se desgarraram. Cada um voltou para a sua atividade. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, 2 anjos descem na sua forma, glorificada, e chega ali na sua teofania com o Espírito Santo dentro deles. Jesus, levanta-te dentre os mortos. E a Bíblia diz que Jesus é levantado no terceiro dia dentre os mortos. Eu estou pegando uma carona naquilo que o apóstolo Paulo falou, que o Espírito Santo trouxe Jesus da morte, arrancou Jesus do agrilhão da morte, e Jesus saiu do poder da morte para a vida. Então, quando Jesus ele assume a sua forma glorificada, a primeira coisa que Jesus foi fazer foi ir no caminho de Emaús. Eita, glória a Deus. Jesus foi atrás dos seus amigos. Jesus foi atrás daquelas pessoas que desistiram do Evangelho.
Porque estão ensinando você de uma forma errônea o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sofrimento. O caminho de Cristo é um caminho sofrido. Você nunca vai ter tudo o que você quer aqui nessa terra, não. Então estão ensinando a você que o caminho de Jesus é um caminho de só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Não é só vitória? Porque tem vezes que você pensa em desistir. Então não é só vitória. O caminho é sofrido. Então os discípulos, quando olharam, viram Jesus assumindo a sua forma, a sua natureza humana, ficando só na sua natureza humana e morrendo por nós. Ele disse: a gente pensou que isso aí ia acabar com o Império de Roma. A gente pensou que ele ia redimir e acabar com Roma de uma vez por todas e arrancar a gente do grilhão de Roma, da opressão de Roma. Ele disse: vamos embora para nossas atividades. De Jerusalém para Emaú é cerca de 11 quilômetros. Veja a distância que era de Jerusalém para Emaús. A cidade de Emaús, o seu nome revela ardente em fogo. Ou seja, estamos lá distante. Amém. O seu nome significa ardente em fogo, uma cidade que arde em fogo. Ou seja, uma cidade pequena que ninguém dá valor. Mas eles vão para onde? Para Emaús. Sabe o que eles estão dizendo? A gente vai voltar para nossas atividades e está bom para nós. Está bom, a gente já passou 3 anos de meu com ele mesmo. Ele morreu, tá bom. A gente pensava que era ele, mas não é ele, tá bom. E a Bíblia diz, enquanto eles estão conversando, no original, sabe o que quer dizer aqui a caminho de Emaús? Está dizendo que ele está no caminho indo para Emaús. Mas na tradução bíblica, a gente vai encontrar aqui eles discutindo um com o outro. Você disse que ele era profeta. Aí o outro dizia, mas também tu disse que ele ia redimir tudo. Então eles iam discutindo. Não era só conversando sobre Jesus, mas eles iam discutindo. Mas não tem vezes que nós estamos indagando assim? Ô irmã, a senhora me chamou para ir para a igreja, mas cadê que não se resolveu? Cadê que as coisas não deram certo na minha vida? A senhora disse que tudo ia acabar, porque quando eu aceitei Jesus nada mudou na minha vida. Apenas piorou na minha vida. O que é que está acontecendo? Mas não é assim também na nossa vida? Mas tem vezes que a gente não está assim também? Ó Jesus, eu aceitei o Senhor, eu estou servindo ao Senhor, e isso sobrevém sobre a minha vida. O que é que está acontecendo? A gente não fica se indagando. Então eles estavam se indagando um com o outro. O caminho em que eles estavam trilhando para Emaús, eles estavam caminhando, mas o coração deles estava na última palavra. Diga para quem está ao seu lado: o coração deles estava na última palavra. Aonde está escrito isso? Está escrito na palavra de Deus. Se você continuar a leitura, vocês vão perceber comigo que quando Jesus entra no caminho e está ali escutando a conversa deles, eles dizem a Jesus: ele era um profeta poderoso. A palavra era está no passado. Ele está dizendo: era ele, mas acabou. Eles citaram a última palavra. Eita, glória a Deus. Mas a última palavra não nos pertence. O caminho é sofrido, o caminho é atribulado demais, mas a última palavra desse caminho não nos pertence. A Bíblia diz que foi mesmo nesse caminho que apareceu o Eterno caminhando com eles. E a Bíblia diz que enquanto eles indagavam, Jesus pede para falar um pouco com eles. Jesus pede para conversar também. E a Bíblia diz que ele começa a citar o texto das Escrituras. Ele começa a citar o texto. E a Bíblia diz que quando ele começa a falar de Moisés, dizendo que a ilustração ali no deserto era uma ilustração literal, era uma passagem figurativa de Deus, a Bíblia vai dizer que isso
foi esquentando o coração deles, foi avivando o coração deles de novo, foi trazendo de fato um refrigério no coração deles. Eles estavam trazendo eles de volta para o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que cada vez mais que Jesus ia falando, a Bíblia diz que Jesus ia animando eles, ia revelando a eles o que as Escrituras falavam de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles chegam em Emaús, a Bíblia diz que Jesus finge que vai para mais longe. E eles olham para Jesus e diz: ficai essa noite conosco. Fica essa noite conosco, Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela noite para ficar com os discípulos ali naquela casa, a Bíblia diz que Jesus pega o pão a pedido deles. Jesus pega o pão, levanta o pão e diz: Pai, eu te agradeço por esse pão. E a Bíblia diz que quando Jesus está agradecendo o pão, Jesus pega o pão e parte o pão. E a Bíblia diz que no partir do pão, os olhos dos discípulos foram abertos. Se lembra do que eu falei? É porque a mensagem não começa no final, não. A mensagem começa no começo. Se lembra da Santa Ceia? Quem é que estava na Santa Ceia? Um discípulo desse estava na Santa Ceia. O outro era só o que caminhava, mas um desses estava na Santa Ceia. E justamente esse observou o simples fato, o partir do pão. Quando ele partiu o pão, os olhos se abriram. Eles se lembraram da última Santa Ceia. E quando eles se lembraram da última Santa Ceia, alguns estudiosos dizem que eles viram o buraco na mão de Jesus. E um olhou para o outro e disse: é o mestre. Eita, glória a Deus. Ele que está aqui. E a Bíblia diz que quando eles entenderam que era Jesus, a sua mente foi aberta. Jesus desapareceu na hora. E a Bíblia diz que quando Jesus desapareceu, eles voltaram. E quando eles voltaram, mais 11 quilômetros para a nação de Jerusalém, ele já foi entrando dizendo: ele vive, Jesus vive, ele ressuscitou, ele vive. O único que assumiu a atmosfera, eita, glória a Deus, o único que assumiu a atmosfera de vivo, da morte para a vida, foi Jesus Cristo. Ele foi o primeiro, eita, glória a Deus. A gente vai observar Abraão morrendo, mas não ressuscitando. A gente vai encontrar muitos pais na fé morrendo, mas não ressuscitando. Quem entre eles? A gente vai falar de Isaías, a gente vai falar de Jeremias, a gente vai falar de muitos outros que morreram e não ressuscitou. Mas a Bíblia vai dizendo que eles vêm caminhando, e quando eles veem os discípulos, eles já vêm dizendo: ele vive, o mestre vive. Apareceu a Simão. Se ele apareceu a Simão, então ele vive. A gente viu quando ele partiu o pão. Quando ele partiu o pão, apareceu um buraco na mão dele. Então ele vive. Glória a Deus. Quem crê que ele vive aqui nesse lugar? Então no caminho de Emaús, irmãos, ele traz para nós, irmãos, um retorno para nós ficar de fato no centro da promessa de Deus. Porque Jerusalém é o centro da promessa de Deus. Observe que Emaús é uma cidade quente, ardente, que não serve para nada. Deus não quer que nós retornamos. O caminho é doloroso, mas Deus não quer que nós retornamos às nossas atividades que nós tínhamos. Deus quer que nós fiquemos no centro da vontade de Deus. E onde é o centro? Jerusalém. A Jerusalém espiritual que nós habitamos. Quando nós se reúne, a gente entra já na Jerusalém espiritual. Segundo Apocalipse, nós somos a nova Jerusalém. Cada um de você, quando se reúne, se torna a nova Jerusalém. Observe, meus irmãos, que Jesus, antes de subir ao céu, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto, eita, glória a Deus, sejai vós revestidos de poder. Então Jerusalém é o centro da vontade de Deus, aonde se obtém a promessa de Deus. O caminho é doloroso, mas a promessa do alívio.
é garantida. Eita, glória a Deus. A promessa do alívio é garantida. Jesus disse: vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. A tradução bíblica estava dizendo que Jesus ia seguir no caminho com eles, mas eles iam seguir atrás de Jesus, no caminho doloroso. Sabe quem é que está do lado? Eita, glória a Deus. O profeta, o que é mais poderoso, aquele que veio te redimir. É porque quando a gente olha para o caminho de Emaús, a gente cega. Quando a gente pensa em retornar para Emaús, a gente cega e não enxerga que Jesus está do lado. Aonde Jesus estava? Do lado dos discípulos. Os discípulos viram Jesus? Não. Mas eles caminharam. Estavam indo para onde? Para Emaús. Eles não viram Jesus do lado. Tem coisas que nós passamos que não enxergamos Jesus do lado. Quer ver um exemplo puro? A Bíblia diz que os discípulos esperavam Jesus vir acordar e tirar a água de dentro do barco. Mas Jesus não estava pensando em tirar a água de dentro do barco. Jesus estava pensando em chegar do outro lado da margem. Mas os discípulos olharam tanto o problema que se esqueceram que Jesus estava de fato com a palavra já garantida. A gente vai chegar do outro lado. A Bíblia diz que eles não esperavam Jesus, mas Jesus estava vindo sobre as ondas. Mas os discípulos estavam tão cegos diante daquilo que eles passavam, meus irmãos, estavam tão cegos que eles, quando viram Jesus na miragem, a Bíblia diz que eles olharam e disseram: isso é um espírito que está vindo aí, isso é um fantasma. É por isso que o problema ele cega nós. Os discípulos estavam caminhando para Emaús, mas estavam cegos. A Bíblia diz que eles foram impedidos de reconhecer que Jesus estava ali com eles, porque a tribulação nos cega, a dificuldade nos cega. Por isso que nós pensamos em retornar para Emaús, por isso que nós pensamos em retornar para nossas atividades. Nós precisamos entender que o nosso amigo está conosco. Nós precisamos confiar que o nosso amigo está conosco. Eu vou contar uma ilustração rápida aqui para você entender o que um amigo faz. A Bíblia diz que quando Pedro voltou a pescar, Jesus estava esperando Pedro. Eita, glória a Deus. Aleluia. Já com peixe, eita, glória a Deus, para chamar Pedro de volta, para cuidar das suas ovelhinhas. A ilustração começa agora. Um amigo foi para a guerra, e quando esse amigo foi para a guerra, o mestre disse: vá, vença a guerra e volte. Mas amigo que é amigo não só vai para a guerra. Todos os exércitos, quando ele é preparado para morrer, para o seu líder, e é preparado também para morrer pelo seu amigo. Como? A Bíblia diz que Jesus, ele deu a vida por nós, pelos seus amigos. Aleluia. E essa ilustração começa. E esse amigo foi para a guerra. Mas só que quando o amigo dele estava do lado dele, e ele atirando aqui, o amigo dele estava do lado dele, ele passou por cima de uma granada e não percebeu. Quando ele passou por cima de uma granada e não percebeu, a granada explodiu e arrancou as duas pernas do amigo dele. Sabe o que foi que aconteceu? Esse amigo que foi com ele para a batalha poderia fazer o quê? Sair na carreira e voltar e dizer: mestre, a gente voltamos. Mas um ficou lá com os pés quebrados, arrancado pela granada. Mas sabe o que foi que aconteceu? É que ele olhou para o lado e lembrou que estava sem perna, mas estava respirando. A gente está precisando de amigos. Ele olhou para o seu amigo respirando, coloca sobre as costas e caminha de volta para o batalhão. E quando ele está caminhando de volta para o batalhão, o sargento olha de lá e observa que ele está caminhando com o amigo sobre as costas. Aí o sargento olha para ele e diz assim: valeu a pena o que você está fazendo? E quando o sargento está falando
falando, valeu a pena? A bala veio de lá e matou ele e o amigo. E antes dele morrer, ele disse ao sargento: sabe por que eu trouxe ele? Porque ele é meu amigo. Sabe por que eu arrastei ele até aqui? Porque ele era meu amigo. E quando eu olhei, eu vi que ele estava respirando. Eu estou morrendo junto com ele, mas eu estou morrendo. Eita! Porque ele é meu amigo. Amigo que é amigo, ele olha assim e diz: tu vai morrer, mas a promessa está de pé. Eu vou arrancar teu filho de Lodebar, pelo poder da promessa que eu te fiz. E o filho foi arrancado. Davi prometeu que ele ia restituir, e ele restituiu. Outra ilustração que nós precisamos abraçar sobre o amigo é a ilustração que um soldado estava vindo da guerra. E quando o soldado caminhava, tinha dois caminhos para o soldado: um passar e morrer, e o outro seguir por meio de uma nevasca. Ele olhou e era quase impossível ele se salvar por causa da frieza, mas ele decide ir pelo meio da nevasca para não morrer. E quando ele está caminhando no meio da nevasca, cada vez mais que ele caminhava, ele começa a ficar com frio. Quando ele olha para o lado, ele observa que tem um homem meio morto, deitado no meio da nevasca, tremendo. Ele pega esse homem, coloca sobre as costas. Irmãos, se fosse eu não fazia um negócio desse. Porque no meio da nevasca, você com duas pessoas, você vai cansar e vai parar no meio do caminho. Mas ele pegou, colocou o seu amigo colocou aquele amigo sobre as costas. Ou seja, ele fez um amigo no meio da dificuldade. Ele fez um amigo, meu irmão Vladimir, no meio da impossibilidade humana. Porque aquilo dali era morte, na certa. Mas cada vez mais que ele caminhava com um amigo nas costas, cada vez mais que ele caminhava com um amigo nas costas, o seu suor, esse mesmo que está saindo aqui, começou a transpirar sobre os seus poros. E era esquentando o seu amigo, e ele caminhando aqui, o suor esquentando o seu amigo. E o coração do amigo tornou quente. O amigo estava pronto nas costas, mas mesmo assim ele caminhava, continuou caminhando. Quando ele estava quase saindo da nevasca, ele tomba e cai os dois. Sabe o que foi que aconteceu? Eita, glória a Deus. Eu só conto essa igreja da glória. O amigo que ele carregou disse: agora é a minha vez. Diga para quem está ao seu lado: se precisar de mim, eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Ele disse: agora é a minha vez. Agora a gente sai dessa nevasca. Eu vi que você fez por mim lá atrás. Eu vi o que você fez. Ele pegou, colocou nas costas e começou a caminhar. E o amigo estava cansado, mas mesmo assim ele não quis saber. Pegou seu amigo cansado, colocou nas costas e disse: agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E eles saíram da nevasca. É assim que nós precisamos, irmão Vladimir. Diante das dificuldades do caminho de Emaús, nós pensamos em retornar. Ainda vai ter um amigo, Jesus de Nazaré, que vai sair da sua glória, vai se revelar no seu corpo glorificado e vai dizer: eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, depende de mim, então eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Agora é a minha vez, agora é a minha vez, agora é a minha vez. Quando você estiver cansado, seu amigo Jesus de Nazaré vai caminhar com você. Aleluia. Quem entendeu essa passagem? Glória a Jesus. Quem entendeu que Deus falou? Glória a Deus. Nós precisamos de amigo. É o amigo que faz a diferença. Glória. É o amigo que diante das tribulações, que olha para a gente e assim: isso vai passar. Aleluia. Isso vai passar. Dependendo de mim, eu vou tentar ajudar você. E quando o amigo terreno não consegue, tem uma direita do Pai que está intercedendo por nós.
Está dizendo, Pai, ela está cansada. Pai, ele está cansado, Pai. Manda força para eles. Aleluia. Quando o Pai continua calado, ele sai do seu trono e começa a se manifestar na nossa vida, uns a outros. Mas nós vamos sair dessa nevasca. Oh, glória a Deus. Quem pode dar um glória a Jesus? A gente vai sair dessa nevasca. Nós não podemos retornar para Ebaú, mas se ainda nós retornarmos, Ele vai vir ao nosso encontro. Porque Ele não perde. Eu e nem você. Amém? Deus abençoe os irmãos. Porque Ele vive, posso crer.